Fala pessoal, mais um dia aqui e hoje o capítulo é o 16 do livro de Provérbios. Mais uma vez recapitulando, faça a leitura diária, faça a leitura do capítulo correspondente ao dia. Por exemplo, hoje é o dia 16, então estamos dando ênfase no capítulo 16. Márcio, mas é muito desafiador para mim, eu não tenho o hábito da leitura. Então pega pelo menos um versículo, lembre-se dele durante todo o seu dia e talvez ele sirva de instrução para você. Na medida que isso começar a se encaixar nas suas experiências, nos seus desafios, você vai começar a valorizar o livro de Provérbios como um manual, como um livro de instrução, de mentoria do homem mais sábio que já passou e teve a honra de acessar a sabedoria, talvez em sua integridade total. Então, essa é a intenção do livro de Provérbios, segundo a minha experiência. Tá? Cada um tem a sua experiência, mas essa tem sido a minha experiência com o livro de Provérbios. E eu acho que não é a semelhança que tenha 31 capítulos, sendo que normalmente os dias do mês somam aí 31 dias. Então é um para cada dia, tá certo? Vamos lá. Versículo 1. O homem ele faz os seus projetos, mas a resposta ela vem de Deus. Então o que eu compreendo a respeito disso? A parte que nos cabe é projetar. Eu tenho que saber onde eu estou e aonde eu desejo chegar. E aqui tem um caminho. Então eu preciso de um projeto para chegar nesse caminho. Eu preciso fazer o que é necessário para chegar nesse objetivo. Quantas pessoas só querem chegar e não fazem um projeto e às vezes nem sabem onde estão. Então fica difícil. Só que quem fez ou faz essa lição de casa, normalmente pode ter uma perda, uma dor, um desafio. Porque a resposta ela vem de Deus. Então às vezes o que ele faz? Ele corrige a rota. Você está indo por aqui, aí ele faz assim, ó, opa, ele te joga um desafio, aí você corrige a rota. Aí chegou aqui em cima, está indo errado, né, na direção. Então Deus dá mais um tapinha e ó, isso te direciona para o objetivo. E às vezes esse objetivo, segundo a sua intenção, é o correto, né, o ideal. Só que às vezes Deus ele reserva uma coisa muito maior para você. Então percebe, é daí que vem esse sentido, a resposta ela vem de Deus. Ele tudo sabe, ele sabe inclusive aonde que você merece chegar. Talvez você não merece chegar onde você almeja, e aí ele vai corrigir a sua direção. Talvez você mereça de uma forma até superior, então ele também vai te dar segundo o seu mérito aí, tá bom? Então no versículo 2, a pessoa ela pode achar que a sua conduta é certa, mas é Deus quem examina as consciências. Então a conduta, às vezes a pessoa ela se sustenta no próprio saber, acreditando que aquilo que ela sabe e aquilo que ela faz é o correto. Só que isso segundo os próprios conceitos dela. Só que se ela estiver indo contra os princípios, né, aquilo que Deus ele espera do ser humano, o que acontece? Ele está somente examinando a consciência. Então você pode achar que está fazendo certo, mas Deus ele tem acesso direto, ele tem transparência a todas as consciências. Então não adianta querer esconder ou fazer algo para disfarçar. Deus ele sabe quem é quem. Tá? Então essa é a mensagem. Não queira omitir nada de Deus, tudo bem? Da fonte. Confie em Deus o que você faz e os seus projetos se realizarão. Que tal? Olha uma dica interessante aqui que eu aprendi com esse versículo. Que tal você começar a colocar em suas orações os seus projetos? Então você precisa de um projeto, certo? Então você coloca nas mãos de Deus no sentido da bênção, no sentido da direção correta, do discernimento, da sabedoria, do entendimento, e isso vai começar a se realizar, porque Deus ele tem esse reconhecimento. Deus ele valoriza muito as pessoas produtivas, as pessoas criativas, as pessoas construtivas, porque diferente disso é o preguiçoso. E se você reparou, o livro de Provérbios ele menciona muito o preguiçoso como uma pessoa realmente improdutiva, inconstrutiva, e às vezes até uma pessoa que
prejudica esse processo. Então, confia em Deus, os seus projetos, e eles se realizarão. Deus faz tudo com uma finalidade, até mesmo o injusto para o dia da ruína. Então, tudo tem uma finalidade. Às vezes o injusto, ele está forçando o injusto a se desenvolver. Eu acredito muito que nada nessa vida é perdido, tá? E todos terão aqui o seu fruto. Então, a pergunta é, o que você tem plantado? Porque aquilo que você planta, você colhe. Versículo 5. Deus detesta o orgulhoso, que certamente não ficará sem castigo. Então o orgulho, ele é um sentimento tóxico. E o orgulho normalmente, mais uma vez, toda vez que menciono o orgulho aqui, eu vou falar a respeito disso. O orgulho, ele envolve o espírito. Então você é corpo, você é alma e você é espírito. E o espírito, ele se conecta com o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Se o seu espírito ele está revestido de orgulho, de raiva, de sentimentos tóxicos, não tem como ter uma conexão com o Espírito Santo. Somente se você tira essa sujeira é que você é digno. Está lá no livro de sabedoria. Seu corpo, sua mente, sua alma, seu coração e o seu espírito tem que estar purificado da injustiça, do ódio, do orgulho, do egoísmo. Então, dessa forma, você é digno de acessar a sabedoria através do Espírito Santo, que é como se desse ali uma direção, né, desse caminho segundo aqui, a resposta de Deus, lá no versículo 1 já mencionado. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, Versículo 6. Com amor e fidelidade apaga-se a culpa, e com o temor de Deus se evita o mal. Então o amor e a fidelidade são princípios constantemente repetidos aqui no livro de Provérbios. E com isso se apaga a culpa. Porque se você é uma pessoa que pratica a fidelidade, a justiça, o próprio amor já mencionado aqui, você não vai ter culpa. Você vai se sentir sempre leve, porque você não está praticando nada que te traga peso, carga, que a sua consciência fique te cobrando a todo momento. Então essa é a mensagem transmitida nesse versículo. Então, isso acompanhado ao respeito, né, do que é a vontade divina, você vai sempre evitar o mal. Então seus caminhos não vão ser corrompidos. Versículo 7. Quando aprova a conduta de alguém, Deus o reconcilia até mesmo com seus inimigos. Então, se você tem uma conduta íntegra, conforme os princípios aqui pregados, né, do capítulo 1 até agora, no 16, você é digno de ser reconciliado até mesmo com seus inimigos. Então, imagine uma vida leve a esse ponto. O próprio Salomão, ele reinou durante 40 anos sem guerra, em um período que era muito comum a guerra. A guerra, ela, por qualquer fagulha, ela explodia. Isso se perdia muitas vidas, né? Se conquistavam cidades, etc. E para isso sangue era derramado. E Salomão, ele, através da sabedoria, ele conseguiu se reconciliar com todos os seus inimigos e reinar por um período aí de 40 anos em paz, sem guerra. É um perfeito exemplo aí para a gente pegar a mensagem. Versículo 8. Mais vale pouco com justiça do que muito com ganhos violando o direito. Então, mais vale pouco com integridade, com justiça, com amor, com paz, do que muito violando o direito de pessoas justas. Porque é certo que quem pega esses caminhos tortos, em algum momento, será cobrado da vida de outra pessoa, de situações. Então não vale a pena, realmente não vale a pena ganhar de modo injusto, porque isso é temporário. Versículo 9. O homem, ele planeja o seu caminho, mas é Deus quem lhe dirige os passos. Então isso tem uma conexão com o versículo 1 já mencionado. Você pode construir e planejar, criar estratégias para seguir o seu caminho. Porém, Deus, ele vem corrigir seus passos.
E mais uma vez, isso pode ser uma dor, isso pode ser um desafio, isso pode ser qualquer coisa que te mude de rota, porque Deus sabe qual que é o mérito, qual que é o seu mérito. Então, se você é uma pessoa que anda na justiça, que tem o coração reto, retidão, integridade, você não tem o que temer. Então, mesmo uma perda pode ser um ganho. Às vezes um relacionamento que é quebrado, às vezes um negócio que é desfeito. Isso pode parecer a princípio uma dor, uma perda, mas talvez isso seja uma libertação, porque você merece uma coisa melhor, compreende? Então confie em Deus. Se você é uma pessoa íntegra, Ele vai dirigir os seus passos. Mas lembre-se que é o Espírito Santo que dirige os passos. Ele ilumina o caminho e dirige, guia os seus passos. Mas somente fará isso se você for uma pessoa digna, digna de justiça. E é claro, não vou ficar repetindo aqui, mas todas as virtudes e princípios pregados no livro de sabedoria. Se você está me acompanhando desde o início, aí você já pegou muitos desses princípios, né? Família, fidelidade, amor, justiça, são os principais, mas tem muitos. Então vamos lá. Versículo 10. Há um oráculo nos lábios do rei, e sua boca não erra na sentença. Então naquela época, pessoal, o próprio rei é que era o juiz. E o rei que andava na justiça, como foi o rei Salomão, o próprio rei Davi também, normalmente ele é como um oráculo. Oráculo aqui é no sentido de dar a sentença correta, a sentença justa, tá? Então ele não erra na sua sentença, porque ele sabe diferenciar uma pessoa justa da injusta. Com simples perguntas ele consegue revelar quem é justo e quem é injusto. E é interessante porque até nos dias de hoje ainda é assim, tá? Ainda é assim. Se você estudar hoje um pouquinho de psicologia, de neurociência, de física quântica, de comportamento, linguagem do corpo, você vai compreender que uma comunicação, gestos, o tempo inteiro, verbal e não verbal, o corpo ele está falando, ele está transmitindo mensagem. A fisionomia, postura do corpo, por exemplo, a pessoa que faz assim, ela está fechada, ela não quer receber uma informação, ela está bloqueando inconscientemente. Então tudo isso o rei ele consegue diferenciar, especialmente naquela época, que era o próprio rei que dava as sentenças. Então imagine um juiz que tem princípios. Ele sempre vai exercer sentenças justas. Agora, se ele é injusto, ele mais vai se compadecer com o injusto do que com o justo. Então vamos lá. Versículo 11. Os pratos da balança justa são de Deus, e todos os pesos são obra sua. Então, aqui a representação da balança justa, o peso ele tem que ser igual para todos. Então não importa a sua posição financeira, a sua posição como título, né? Qual que seja que você tem aqui na sociedade, o que importa é você ter uma balança justa, ou seja, igual para todos. Não importa se eu sou, por exemplo, uma pessoa poderosa, aí eu vou ter o privilégio. Não faz sentido. Não faz sentido. A balança ela tem que ser justa para todos e isso está ligado com a obra de Deus. Os reis detestam a prática do mal, porque é na justiça que o trono se firma. Uma coisa que eu peguei há um tempo atrás aqui, depois de muitos anos lendo Provérbios, eu me identifico como um rei. Você é rei também, ok? Porque para mim, rei é a pessoa que consegue ter a gestão da própria vida. É a pessoa que consegue discernir o próprio caminho. E se você consegue harmonizar todos os setores da sua vida, você pode ser o rei mencionado aqui no livro de Provérbios. Por que não? Antes eu vi somente em segunda pessoa, hoje eu já consigo enxergar em primeira pessoa porque eu me identifico com isso. Tudo bem? Por quê? Porque eu consegui desenvolver esses princípios na medida que eu venho trabalhando aqui. Ainda estou em trabalho, ainda estou em aprendizado, mas muitos princípios eu já converti aqui para mim, né? Eu já converti em ação, em energia. Tudo bem? Já faz parte de mim. Então você também pode desenvolver esses princípios. O rei aprova os lábios sinceros e ama quem fala com retidão.
Então a retidão aqui é quem se mantém nos princípios. Então o rei, ele aprova quem fala com a justiça, com a sinceridade, com a verdade, e ama quem se mantém aqui nesses princípios, quem fala com retidão. A comunicação, ela pode ser identificada com retidão, ou simplesmente com mentira, ou simplesmente, com discórdia. Enfim, o rei, ele consegue identificar essa virtude na pessoa, a virtude de se manter nesse caminho. Tudo bem? A ira do rei é arauto de morte, mas o homem sensato consegue aplacá-la. Então você, diante de uma pessoa que talvez seja superior a você, se você é sensato, você consegue aplacar a ira de um rei. Como? Com palavras. Porque aquele velho provérbio também: se eu coloco lenha na fogueira, eu atiço o fogo. Agora, se eu uso de palavras brandas, eu consigo aplacar a ira, tá? Assim é o rei também. O rei, ele tem um grande poder de destruição. O próprio exemplo é o rei Salomão, o rei Davi. O rei Davi é um exemplo simbólico da destruição. Embora ele fosse um homem de coração reto, ele já causou muito estrago enquanto reinou. Tudo bem? Então a ira do rei é arauto de morte, mas o homem sensato consegue aplacar essa ira. No rosto sereno do rei está a vida, e o seu favor é nuvem que traz a chuva. Então o rei, ele tem a vida se ele está em princípios, e o seu favor é nuvem que traz a chuva, ou seja, ele favorece as nações, ele favorece a sociedade, a humanidade. Ele está pensando sempre no bem coletivo. Agora, um rei injusto, por exemplo, ele está pensando em si próprio, ele está alimentando o seu ego, o seu próprio orgulho, o seu próprio poderio. Então, o rei justo, normalmente, ele vai pelo caminho do altruísmo, da sabedoria. Mais vale adquirir a sabedoria do que o ouro, e é melhor adquirir o discernimento do que a prata. Então, existem muitos provérbios que fazem essa conexão. Por quê? Porque o homem, ele confunde muito a sabedoria com o ouro. Na verdade, ele exalta o ouro, o dinheiro, o que é material, esquecendo, ou talvez por ignorância, que a sabedoria é a base de tudo isso. Se não há sabedoria, não há riqueza. E se assim ainda tiver a sorte de ter a riqueza, ela será temporária, ela não será duradoura. Por quê? Porque é melhor adquirir o discernimento do que a prata. E a pessoa insensata, ela não tem esse discernimento. Então ela vai começar a afogar as paixões, como diz o próprio provérbio, ela vai se afundar no próprio orgulho dela, na própria soberba dela. 17. O caminho dos homens retos consiste em evitar o mal, e quem vigia o próprio caminho conserva a vida. Isso é simples. Constantemente precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, porque o tempo inteiro somos bombardeados de tentações que desviam o caminho, o seu caminho, tá certo? Então você que tem que estar atento, porque no fim é você que toma a decisão, sempre é você. Antes da ruína vem o orgulho, e antes da queda a presunção. A presunção é a capacidade de presumir ou de julgar-se certo no seu próprio saber. Lembra que isso não tem sustento. E é portanto que o próprio Salomão, ele recomenda aos conselheiros, porque talvez você não tenha a habilidade necessária para tomar uma decisão, dependendo do que você está passando. E quem tem essa presunção presume que sabe, e às vezes não sabe, e essa pessoa com certeza ela vai quebrar a cara, tá? Então o conselheiro aí, ele pode ajudar muito nesse sentido. A humildade, ela pode quebrar o orgulho, só que isso para o insensato é uma coisa muito desafiadora. Mas está aí a chave: humildade, tá? Retidão e princípios, para quebrar o orgulho, para se deixar aconselhar, para que assim você tome uma decisão mais assertiva.
É melhor ser humilde com os pobres do que repartir despojos com os soberbos. Então olha que interessante. É melhor que você pratique a humildade, a caridade, porque aqui está mencionando o pobre, do que repartir despojos, às vezes lucro injusto, com pessoas soberbas. Não faz sentido, tá certo? Mais vale você ajudar o pobre, porque isso é emprestar a Deus. Isso está em um provérbio aqui que a gente vai chegar lá. E ele te retribui isso. Tudo bem? Quem mede as palavras tem sucesso e quem confia em Deus é feliz. Então, falar, medindo as palavras é sinal de sabedoria. E quem confia os seus passos, a sua direção em Deus, é feliz. A tão desejada felicidade que está dentro de nós. E muitas pessoas não conseguem acessá-la simplesmente pelo barulho, pela inquietude, às vezes pela improdutividade. Então, quem confia em Deus, quem busca a sabedoria, é digno de encontrar essa felicidade em sua totalidade, tá? De forma permanente, inabalável. Quem tem mente sábia será chamado inteligente, e falar com suavidade convence muito mais. Então, a palavra branda aplaca a ira. É aquele provérbio que está fazendo menção aqui. Mais vale uma palavra doce do que a agressividade. Então, quem tem a sabedoria, quem tem governo próprio e consegue levar a mensagem para outras pessoas, convence muito mais. A sensatez é fonte de vida e quem a possui, vamos recapitular. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas a estupidez é a escola dos tolos. Então, a sensatez é a capacidade de sentir coisas boas. Então, isso é fonte de vida para quem a tem, para quem a possui. Mas a estupidez é a escola dos tolos. E a estupidez normalmente é deixar se exaltar pelos sentimentos tóxicos que normalmente são alimentados a partir de uma situação. Tá certo? Às vezes isso é uma aprovação para você, um desafio. O sábio de mente possui boca discreta e os seus lábios convencem muito mais. Mente tem a ver com a alma, que tem a ver com o governo sobre as vontades do corpo. Então quem tem essa habilidade normalmente tem a boca discreta, escuta mais, observa mais do que fala. Tudo bem? Então isso é uma virtude, isso é uma característica de pessoas sábias. Sabe aquela pessoa muito quieta, mas que tem um comportamento íntegro? Ela talvez tenha o acesso à sabedoria. Tá? Isso é um código para que você identifique essas pessoas. As palavras gentis são favo de mel, doce na garganta e saudável para o corpo. Então as palavras gentis, ela tem esse efeito doce na garganta e saudável para o corpo, traz vitalidade. Palavras construtivas, edificantes e de vida, eu sempre gosto de repetir isso, traz vida. Então a palavra tem esse poder de vida, assim como o oposto é verdadeiro também, poder de morte. Então a pessoa que maldiz, a pessoa que mente, a pessoa que é pessimista, vê problema em tudo, normalmente ela também traz esse problema para o corpo dela, tá certo? Entenda isso. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a boca o empurra. Então ele tem um motivo para trabalhar, né? Então ele é motivado pela sua própria fome, certo? O vagabundo causa ruína e leva nos lábios fogo abrasador. Então a pessoa vagabunda aqui é no sentido improdutiva, a pessoa que espera sempre coisas fáceis sem de fato ter feito algo para merecer. E normalmente essa mesma pessoa ela tem o lábio abrasador. O que significa isso? É a que atiça a discórdia, atiça a briga, atiça coisas ruins. Tá? Então esse é um comportamento muito reprovável, né? Quando a gente tem princípios. Então é fácil identificar um vagabundo nesse sentido. Tudo bem? Pega esses códigos.
O homem perverso ele provoca brigas, e quem calunia separa os amigos. Então quem é perverso está sempre provocando briga. Acabei de falar da característica de uma pessoa vagabunda e continua, que é uma continuidade. Então quem sempre está provocando brigas, rixas, calúnia, está separando amigos, relações, é essa pessoa rotulada aqui como vagabundo, como o preguiçoso, tolo, etc. O homem violento seduz o próximo e arrasta pelo mau caminho. Então o homem violento, normalmente ele vem com aquelas palavras atrativas, porque ele vai seduzir a pessoa, convencendo ela talvez de que ela pode ter um ganho superior, um ganho rápido, que pode se beneficiar em cima de alguém. Então normalmente tem um palavreado sedutor para quem já é injusto. Então só convence o injusto, porque o justo ele tem princípios, ele vai identificar essa pessoa e ele vai se desviar dessa pessoa, ele não vai estar na presença dessa pessoa. Tudo bem? Quem pisca o olho planeja fraudes, e quem aperta os lábios já praticou o mal. Então aqui, mais uma vez, são códigos para que você identifique pessoas injustas, pessoas que praticam fraudes. Então, olha só essa compilação do que eu já mencionei aqui. Uma pessoa que planta discórdia, pisca falsamente, aquele sorriso falso, palavras enganadoras. Tudo isso são características dessa pessoa que deve estar distante de você, para que você não seja contaminado. Tudo bem? Cabelos brancos são coroa nobre, quando se encontram no caminho da justiça. Então aqui qual que é a mensagem no meu entendimento? Imagina um ancião, uma pessoa cheia de experiência de vida e que viveu na justiça, na integridade e nos princípios. Essa pessoa, ela tem muito a ensinar, muito a transmitir, como ensinamento mesmo, para quem está trilhando esses caminhos ainda, tá? Então, ela é nobre no sentido da experiência e da justiça que ela viveu. Agora, versículo 32, paciência vale mais que valentia, e dominar a si mesmo vale mais do que conquistar uma cidade inteira. Esse é muito rico, tá? Por quê? Vamos pensar um pouquinho aqui, pessoal. Naquela época, era muito comum, qualquer motivo era motivo de guerra. E aí toda uma cidade às vezes era tomada e uma nação ia crescendo nesse sentido da guerra mesmo. Só que dominar a si próprio, ter governo sobre suas próprias vontades, vale mais do que dominar uma cidade inteira. Então olha essa analogia. Já pensou se todo mundo começasse a dominar a si próprio? Não haveria mais guerras, porque aí perde o sentido, perde o significado da desigualdade. Então dominar a si mesmo. Faça o que for necessário. O livro de Provérbios é um livro que pode desenvolver essa habilidade de domínio próprio. Porque eu me via como essa pessoa impaciente, essa pessoa que se diz valente. Qualquer motivo aqui já externava a valentia. Só que a paciência é uma virtude superior à valentia. Os princípios são virtudes que não vão te deixar desviar do caminho correto. Então mais vale essas virtudes do que a valentia, a força, a ignorância, etc. Os homens jogam dados para tirar a sorte, mas a sentença ela vem de Deus. Então imagina 2 homens poderosos tentando tirar a sorte. Qual dos dois que você acha que ganha? Ganha aquele que é mais justo, aquele que é mais certo nos princípios, aquele que mais agrada a Deus. Esses seriam os dados. Os dados no sentido aqui da sentença de Deus, tudo bem? É Ele quem dá a sentença, Ele dá a sentença conforme o mérito. Então o que você merece? Coisas boas ou coisas ruins? O que você tem implantado? É sempre o questionamento que eu gosto de fazer. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza aqui no versículo 33. Faça também a leitura, tire suas próprias conclusões. Se você concorda ou discorda, comenta aí no vídeo para que a gente possa criar uma sinergia. Se você ficou até aqui, é sinal de que você está gostando desse trabalho. Então, curte e compartilha também se você lembrou de uma pessoa aí durante a mensagem. Tá bom? É isso e até o próximo vídeo.